Olá, pessoal. Estamos aqui como representante do nosso CETSENG. Estamos aqui exercendo o cargo de presidente do CETSENG, nosso Sindicato das Empresas de Transportes de Minas Gerais. Meu nome é Adalcir Ribeiro Lopes. Atuo há muitos anos já como representante do nosso CETSENG, como diretor e agora como vice-presidente. E esse cargo, para esclarecer, ele é voluntário. Como todos os diretores e o próprio presidente, é um cargo voluntário que a gente dedica com muito carinho, que beneficia todo o nosso setor. Então, hoje a gente está fazendo aqui um programa muito especial com dois convidados maravilhosos aqui, que é o Gustavo, nosso psicólogo do CETSENG e lá do SESC-Senat de Betim, e o Dr. Lucas, que vem aqui com muito carinho fazer aqui um bate-papo com a gente. Ele é do setor, que dedica há muitos anos já a comentar e a dar total apoio à avaliação das empresas de transporte, na questão do sinistralidade, né? E vamos estar convivendo com ele daqui para frente, porque o CETSENG daqui para frente vai cuidar mais de perto da saúde dos nossos motoristas, com o apoio do Dr. Lucas. Então, assim, hoje vamos abrir o nosso Novembro Azul. É um tema que nosso pessoal do CETSENG acho que me escolheu, porque já estou com uma certa idade, né, com 64 anos, e tenho cuidado assiduamente. Desde os meus 50 anos, eu faço todos os anos os meus exames preventivos. Então, nós vamos falar hoje o que é o câncer de próstata e pênis. Vamos falar como prevenir, quais as maneiras e dificuldades de prevenção, enfrentando os tabus e a apresentação dos cuidados que devemos ter, né? Principalmente com nossos motoristas, que hoje estão atingindo uma idade avançada, e esses motoristas têm que se cuidarem, né? Porque precisamos de uma longa vida dele nas nossas empresas, e esse assunto ele é muito importante, porque é uma doença muito silenciosa. Então vamos ouvir aqui o Dr. Lucas e também o Gustavo. E eu gostaria de apresentar aqui o Gustavo e depois o Dr. Lucas, eles se apresentarem. Gustavo, está com você. Obrigado, Adalcir, né? Eu sou o Gustavo Henrique, eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho hoje no SESC-Senat de Betim, né? Trabalhei também no SESC-Senat de Sete Lagoas, atualmente estou na unidade de Betim, né? O SESC-Senat, que é uma instituição aí tão importante, né? Com a formação e o cuidado com a saúde e bem-estar de todo o pessoal do transporte, né? Então a gente está lá prestando todo tipo de apoio, de cuidado, né? Com várias áreas de cuidado aí da saúde, né? Sou psicólogo clínico, sou também, tenho atuação em prática, né? Tenho atuação prático e estudos, né, na área da sexologia, educação sexual também, né, e além de alguns trabalhos aí, como faço parte de um coletivo de cultura afro, chamado Lamparina Centro Cultural, e tô vindo aqui hoje bater esse papo com vocês, falar sobre Novembro Azul, né, da importância do cuidado, né, principalmente dos homens, né, também faço parte de um coletivo de masculinidades, então, para falar sobre como é importante os homens se cuidarem. Então, vamos falar sobre quebra de tabus e, enfim, tudo isso, né, estou aqui à disposição. Doutor Lucas, se apresenta aí, nos dá honra, né? Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de novo no Vozes, né, pelo CETSENG, essa iniciativa maravilhosa que leva conhecimento de qualidade até você, né, que está aí pelas estradas, está aí nas suas empresas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas Amaral, um prazer enorme estar aqui com a Dalci, né, o presidente de exercício, e sou diretor de saúde da Valor, administradora de benefícios, sou médico com 15 anos de formação, pós-graduado em medicina securitária e medicina do trabalho. E é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para poder falar desse mês tão importante que é a prevenção do câncer de próstata e da saúde masculina. Doutor Lucas, obrigado, Gustavo. Gente, então vamos começar com o doutor Lucas, né? Para nos explicar o que é essa doença e quais as suas consequências. E depois, Gustavo, queria que você falasse da parte emocional e da parte social, né? Que essa doença, eu acredito que traz grandes problemas. Eu depois quero até comentar algum caso, mais assim, de
família e de proximidade que eu tenho com os motoristas. Doutor Lucas, se o senhor puder explicar o que é a doença e essas consequências. Claro, Adalci. É o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é a próstata, que eu tenho certeza que ninguém de vocês aqui já viu uma próstata. É um óbvio, não existe. Né? Exatamente. Nunca vi, verdade. Então, a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino. Ela fica bem escondidinha lá dentro da pelve, então realmente é muito difícil vê-la, né? A gente consegue só ter ideia do que é a próstata porque ela é do tamanho de uma amêndoa, né? De uma noz, né? E é interessante porque ela serve ao sistema reprodutor masculino dando volume ao sêmen, né? E quando você faz ejaculação, aquele líquido brancacento que sai, ele é produzido pela próstata. A questão é que a uretra, né? O canal que leva a urina da bexiga até o exterior, ela passa dentro da próstata. Então, por isso que alguns dos sintomas que vêm do câncer de próstata, né, e da hiperplasia prostática, o que é isso? É o aumento da próstata sem ter câncer. Eles decorrem, né, os sintomas urinários decorrem desse estreitamento do canal da uretra por causa da próstata. Toda vez que eu tenho sintoma urinário, eu tenho câncer de próstata? De jeito nenhum, não é assim que funciona. Por isso é que as campanhas do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia direcionam os homens para que eles procurem o médico aos 50 anos e iniciem, né, o cuidado com a próstata. Agora eu vou trazer uma informação interessante para vocês. O Novembro Azul, ele começou lá na Austrália chamando de Movember, que era mistura de mustache, que era bigode, com novembro, né? Então seria Movember. E como é que ele começou? Numa mesa de bar, 2 amigos conversando, e um deles dizendo, né, que a mãe dele estava participando de uma campanha de Outubro Rosa, que era o mês do cuidado à saúde da mulher. E ele falou, poxa, mas por que nós não temos um mês de cuidado à saúde do homem? E aí lançaram a campanha do Movember. E aí todo mundo deixou o bigodão crescer, numa demonstração de masculinidade, né? O bigode já estava démodé naquela época, em 2011, e aí todo mundo deixou o bigode crescer e cresceu esse movimento da saúde do homem. E aí é que a gente traz, por que saúde do homem? A gente fala que o homem vai em 2 médicos na vida, no pediatra e no geriatra. No meio do caminho ele não procura ninguém. E aí a importância de campanhas como essa, a importância do Setseng apoiar essa campanha, para que eles entendam que, nesse período da vida, eles também precisam consultar os médicos e entenderem que a prevenção é sempre o melhor remédio. E aí, doutor, o que você me diz aí quanto a essa doença, né? O que ela traz para os nossos motoristas? Você que atende, né? Nossos motoristas têm um contato direto. E acho que você já deve ter visto aí algum caso, né, outro, de problema psicológico por conta de estar com essa doença, não querer falar. O que você me diz aí, doutor Gustavo? Então, acho que a principal questão é, como o doutor Lucas veio falando, né, pensar na saúde do homem, né? Eu gosto de dizer da saúde de uma forma geral. O homem não foi ensinado, né, acostumado a cuidar da saúde, né? O homem se preocupa muito. Estou dizendo que o homem no geral, né, trazendo esse termo generalista, mas enfim, né, de uma forma geral, assim, nós homens não fomos ensinados ou educados a preocupar com a nossa saúde. Então, a saúde emocional, então, nem se fala, apesar disso vir se modificando aos poucos, né, ao longo do tempo. Hoje eu atendo muito, muito mais homens, mesmo nos meus atendimentos particulares, né, também, muitos homens já procurando, inclusive os motoristas também. Isso eu acho muito necessário, né? Mas por causa de alguns tabus que nós vamos falar mais pra frente, mas de algumas questões, o homem se preocupa muito com essa coisa da virilidade, de ser o fortão, de dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser o esteio da família, eu tenho que ser o suporte de todo mundo, tenho que aguentar tudo, né? Aguentar as porradas porque eu sou homem. E eu não posso, qualquer coisa que seja ligado minimamente a questão da sexualidade, né, toca num tema frágil pros homens de uma forma geral, né, essa coisa do estereótipo que o homem precisa manter, né, e aí, quando se fala da saúde sexual, é um tema mais fechado ainda, porque assim, se for algo ligado ao ânus, pronto, né, aí já colocou a masculinidade à prova, então já é mais difícil acessar nesse campo, né. E a outra dificuldade é a procura para profissionais da saúde emocional. Por quê?
a saúde, ela é um todo, né? Físico, mental, espiritual, emocional, social. Eu gosto de dizer que a saúde, como a OMS nos diz, né? Saúde não é ausência de doença, mas é um bem-estar físico, social, emocional, enfim. Então, pensando nesse quesito, quando tem algo é afetado na nossa saúde física, por exemplo, câncer de próstata ou qualquer outro problema físico, né? Isso afeta o nosso emocional. Então, no nosso caso aqui, falando do Novembro Azul, dessa campanha, né, de prevenção ao câncer de próstata, quando chega nessa fase dos sintomas, e aí pode afetar ali, né, o problema de ereção, pode afetar o desejo sexual, tudo isso, para ser levado para uma procura de ajuda emocional é muito difícil esse movimento, né? Mas isso afeta trazendo ansiedade, né, trazendo estágios de depressão, porque talvez o sentido que os homens colocam ali no sexo, né, de ter que dar conta de tudo. Então, como eu dizia antes, já vem essa carga, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser viril. Então, quando vem uma fragilidade no campo sexual, é muito delicado, né? Então, quando começa a gerar a partir disso ainda a ansiedade, a depressão, a angústia constante, né, isso modifica a forma de vida mesmo da pessoa, né? Modifica a qualidade de vida. Então, quando tem uma alteração no padrão de vida, tem um problema, às vezes, emocional ali, que pode estar associado, né? Que pode advir disso. Então, acho que é importante falar do cuidado com a saúde mental nesse caso, né? Da gente quebrar as vergonhas, os tabus, os medos, né? De cuidar da nossa saúde emocional. Então, para fortalecer essa campanha para prevenção e também para o cuidado com a saúde emocional, para a gente pensar, pô, eu tô muito ansioso, isso está me dando pânico, isso está me dando uma fragilidade muito grande, né? Não ter medo de procurar uma terapia, por exemplo, né? Não ter medo de falar sobre o problema, de conversar, porque a gente se fecha tanto, às vezes, nós homens, né? Conversa tanta bobagem, às vezes aquilo que é como dois amigos conversando ali num bar, né? A gente falar sobre as questões sexuais, as nossas dificuldades, a gente se abrir. Então, acho que esses são os desafios emocionais que eu queria trazer nesse primeiro momento. Isso aí. Eu tenho como experiência, né, você falando, quer dizer, eu tenho 36 anos de empresário, e uma das coisas para estar lá no sindicato é ser empresário, quer dizer, é voluntário, cargo e também pelo estatuto tem que ser empresário. Então tem 36 anos que eu lido com motorista, o meu avô foi motorista, o meu pai foi motorista, meu sonho era ser motorista, né? Então eu tenho uma proximidade muito grande e hoje mudou muito na vida do motorista, porque antes você carregava a sua família dentro do caminhão. Hoje, por conta de seguro, uma série de coisas, você não carrega. E aí ele vira ali uma viagem ali bem solitária, onde ele tem muito problema psicológico, né? E não tem essa roda de amigos para conversar. Agora eu tenho. E realmente converso, vejo experiência de amigos meus que já fizeram e fazem constantemente os exames, né? Então a gente quebra esse tabu. Mas para o motorista é mais difícil, né, doutor Lucas? Assim, e uma das preocupações do motorista, que você falou muito bem, é o problema dele ficar broxa. Vamos falar assim, ele fica com medo. Nossa! Então, isso aí é que a gente tem que aproveitar o doutor Lucas para explicar sobre isso, porque eu acho, doutor Lucas, se ele cuidasse, ele talvez não ficaria broxa. O senhor poderia falar sobre isso? Porque muita gente acha que se cuidar da próstata, tirar a próstata, o que for, ele vai ficar broxa. Aí acabou a vida dele, entendeu? Nem volta em casa, ele vai querer viagem pro resto da vida, entendeu? Você podia falar disso? Sim, claro. Vamos trazer, então, a mulher para o jogo, né? E aí eu falo para você, mulher aí que está acompanhando a gente, né? Que é esposa de motorista, né? Cônjuge de motorista, namorada, que é você que faz com que ele vá ao médico. E a gente tem um dado estatístico que é muito interessante, eu até gravei o percentual. Eu estava lendo um estudo dizendo que nessa campanha do Novembro Azul, 71% das consultas que acontecem são porque a esposa marcou a consulta para o marido. Isso é interessante porque realmente mostra aquilo que você falou. O homem não tem o autocuidado como uma premissa de vida. Sim. Ele cuida dos outros, mas ele nunca cuida dele. E isso é importante também a gente trazer, porque o homem precisa entender que se ele não cuida dele, ele não tem como cuidar da prole. Ele não consegue cuidar da própria família. Perfeito. Né? Lembrando que, e isso dado da Sociedade Brasileira de Urologia, de cada 10 homens,
6 a 7 vão ter câncer de próstata ao longo da vida. Então, a importância da gente realmente trazer isso para o jogo e levar em consideração que essa estatística um dia tem muita chance de bater a sua porta. É um número altíssimo, Exatamente. Agora, levando em consideração o que a Dalcy falou, né, da virilidade do homem, primeira coisa, né, é lembrar que a próstata é um órgão que fica muito escondido dentro da pelve. Então, qualquer manipulação que vá ser feita na próstata, a gente tem que ultrapassar estruturas muito rígidas. Eu falo que é como se eu tivesse que amarrar o seu sapato, Adalci, debaixo dessa mesa. Então, assim, é difícil, né? Ter que chegar lá. E isso é que gera essas questões que podem gerar a impotência. Mas é bom a gente salientar também, deixar bem claro, que você só vai chegar a uma cirurgia para tirar a próstata se você não descobrir o tumor no início. Então, por isso que a prevenção é tão importante. A cirurgia da prostatectomia, né, um nome grande assim, mas esse nome, né, é quando você precisa retirar a próstata. E para retirar a próstata, teoricamente, é quando você está tentando curar um câncer que já não consegue mais responder à medicação. Então, o que você falou é importantíssimo. Você só vai ter, né, o risco de ter esses efeitos colaterais se você precisar fazer uma cirurgia de grande porte. Quanto maior o tumor, quanto maior a próstata, ou seja, quanto mais avançado estiver, maior o risco de ter essas complicações, que são a complicação em relação à ereção, né? Como eu falei, a uretra passa no meio da próstata. Então, manipular aquela região ali pode atrapalhar um pouquinho a continência urinária. Então, o homem pode ficar um pouquinho incontinente, né? Mas, assim, aquele medo, e aí trago outro dado estatístico. Às vezes o homem não faz a prevenção porque tem aquele medo de quem procura acha. E, na verdade, achar em fases iniciais é importantíssimo. Sim. Agora, vamos trazer também, para organizar bem na cabeça de quem está nos assistindo aí, como é que funciona esse rastreamento, né? O Ministério preconiza que a partir dos 50 anos, todos os homens vão ao urologista uma vez ao ano para poder ter uma conversa com ele, entendimento sobre as questões relacionadas à saúde do homem em geral, né? E fazer o exame. O exame nós vamos falar daqui a pouco quais são os exames e por que eles são feitos, tá? Se você é afrodescendente ou já teve algum caso de câncer na família, né, um caso de câncer mais precoce, aí começa-se o rastreio com 45 anos. Se esse caso de câncer foi antes dos 50, tira 10 anos. Ou seja, meu pai teve câncer de próstata aos 48, então obrigatoriamente eu tenho que começar o meu rastreamento aos 38, tá? Sobre o exame da próstata em si, o exame do toque e o exame do PSA, nós vamos evoluir um pouquinho na conversa aqui que nós vamos chegar lá, tá? Sim. E aí, se eu tô falando coisas aqui, queria, né, puxar também. Então, um ponto que o senhor trouxe agora por último, né, que em casos de afrodescendentes, né, pessoas pretas, pessoas negras, ainda a incidência é maior. Né? Então, a importância, já que a gente está em Novembro Azul, a gente está também no mês da consciência negra, falar da importância das pessoas pretas, que ainda tem mais dificuldade, às vezes, de procurar o cuidado, de ter acesso também, de fazerem essa procura, né? Que isso é muito importante, porque aí, quando traz para o homem preto, é mais difícil ainda, às vezes, essa procura. Então, isso é importante dizer. E outra coisa, esse medo da virilidade, né? De perder, é como se a gente perdesse a identidade. Se eu tenho uma impotência, eu já entendi isso, falou no início, Aldaci, sobre a questão só para te interromper, eu acho que uma coisa que nosso motorista precisa muito é o que o doutor Lucas falou, as mulheres, né, você podia falar bem disso, porque o motorista não tem essa roda de bate-papo, mas quer dizer, as mulheres que amam esses maridos que para nós são valiosos, né, porque, imagina, ele dirige um bruto, né? Que é o caminhãozão, que é negócio bacana, grande. Quer dizer, ele jamais pensa em ficar, falando para eles, né? Broxa. Então, para não ficar, eu acho que as mulheres têm que ser convocadas para você e falar para elas, entendeu? Para ver se pega esse marido pela orelha e leva lá, porque senão não vai. Mas eu queria dizer, eu estava dizendo disso, assim, né? De que esses homens que... O medo, né, da perda da virilidade é muito grande, que é como se fosse uma perda de identidade, porque a gente põe muito poder nisso que a gente chama na psicologia. A psicologia mais psicanalítica chama de falo, né? O Freud chama de falo, que é esse lugar de poder, que é muitas vezes associado ao pênis, né? Mas o que eu tô querendo dizer é do cuidado da gente, nós homens, com a vida, de uma forma geral, porque talvez a gente aprendeu que as coisas são só de um jeito, só por um caminho turrão, né? Então, se eu não tenho uma ereção, acabou a minha vida. E não. Quantas outras formas de gerar prazer,
de satisfazer a sua companheira, o seu companheiro, de poder, né, usar a sexualidade de uma forma saudável, né? E aí a gente chamou aqui as mulheres para conversa, porque elas já se tocaram há muito mais tempo que nós, da importância, né, da saúde, do cuidado. As mulheres estão à frente de nós nesse ponto, né? Então é importante as mulheres que já se atentaram, sim, vai lá incentivar o marido, mas nós temos que chamar esses homens para assumir essa responsabilidade. Porque até quando as mulheres vão ter que ficar mandando a gente ao médico, né, empurrando a gente ao médico, essa é uma responsabilidade nossa de autocuidado, como o Dr. Lucas falou. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar de quem eu amo? Como é que eu vou cuidar das pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu vou ter força? E como que eu vou olhar para essas pessoas com carinho especial, né? De que não é só se eu consigo ter uma penetração, uma potência, que eu tô gerando prazer para as pessoas que eu tenho minhas relações, né? E é importante falar disso também, já que a gente tá aqui para falar sobre quebra de tabus, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, aí vai falar de próstata, de ânus, um monte de gente já começa a ficar assim, né? Nossa, vamos falar disso? Sim, porque faz parte da realidade, né? Do nosso dia a dia. Então, assim, pensar que você se cuidar, né? Trabalhar esse autocuidado, e entender que se você perde a virilidade, se você tem uma impotência... Primeiro a gente tem, né, muito dessas coisas tem como a gente cuidar, principalmente quando são sintomas emocionais, né? Mas isso não te faz menos homem, né? Não é isso que te faz menos homem. E também não é você fazer um exame de toque que te faz menos homem, né? Não é você fazer um exame para cuidar da sua saúde que isso te faz um homem inferior aos outros, né? Ser homem vai muito mais do seu caráter, daquilo que você traz enquanto valor. É isso que nos faz homens, né? Pessoas melhores. O Gustavo aqui falou bem, né? Para as mulheres. Mas, doutor Lucas, nós estamos falando aqui de 2 temas, né? E eu queria saber, até curiosidade minha, por exemplo, muitos fazem só o PSA. Sim. E não faz o toque. Sim. Até pelo preconceito, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente a importância do toque, né? E que é mais esse tabu. E também vamos falar do câncer do pênis, que eu acho que é outro tema, que esse eu gostaria, e tenho muita curiosidade de ficar melhor nesse assunto, até para passar para os meus motoristas, porque eu converso muito com eles. Então, assim, eu tento e eu consigo fazer com que eles abram comigo, conversam. Já tive casos de motorista em depressão por conta disso, a gente sente a mudança dele, né? Então, assim... É muito importante que você falou, mas esclarecer, né? Por que o toque não só... Porque uns fazem só o PSA. Ah, não, eu já fiz lá, não deu nada. Meu exame, estou acompanhando há anos. O senhor pode esclarecer? Tá, vamos entender. Como eu já te falei, a próstata é um órgão que fica bem escondido, né? O que é o PSA? O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. Então, a gente tem um nível normal dela no sangue, que é a produção habitual da próstata. Alguns casos de agressão à próstata, né, pode levar a um aumento desse PSA. Vou dar um exemplo simples. Andou de cavalo. Isso pode gerar um aumento de PSA. Ejaculou na noite anterior ao exame. Pode levar a aumento do PSA. O que eu quero dizer com isso? O PSA ele pode aumentar em situações que não têm nada a ver com câncer de próstata. Andou de moto, por exemplo? Andou de moto, pode ir lá. Andou de bicicleta, pode aumentar o PSA. Mas se existir algum processo na próstata que aumenta o tamanho dela, automaticamente você vai ter um aumento do PSA no sangue. Então o PSA ele é um exame muito pouco sensível para o câncer de próstata. Ou seja, você vai liberar PSA sim se tiver alguma alteração na próstata, mas também altera o PSA se tiver outras alterações benignas que não tem nada a ver com câncer. Em relação ao toque, por que o toque é retal? Como eu falei, a próstata ela é muito escondida dentro das estruturas ósseas da bacia. E a forma mais fácil de acessá-la é pelo ânus, porque ela fica encostada no reto, que é o intestino, a parte final do nosso intestino. E por que é importante fazer isso? Porque você tem elevação do PSA sem alteração da massa da próstata. E você pode ter alteração da massa da próstata sem ter alteração de PSA. Então, às vezes, o urologista palpa a próstata e sente ali um nódulo, e não tem alteração do PSA. E quer dizer que você precisa sim investigar aquele nódulo, pode ser um câncer, inclusive, que não elevou o PSA. Então, olha a importância de sempre unir os 2 exames para aumentar a sensibilidade do teste, né? Fazer só o PSA, ele é interessante, mas ele sem o toque é um exame muito pobre, ele gera muito pouca informação. Por isso que é importante fazer o toque para que o médico urologista treinado, ele saiba se a sua próstata está aumentada ou não. E aí vamos pensar junto comigo.
tem um canalzinho que passa no meio da próstata. Se você tiver algum tumor bem profundo que comprima esse canal, você vai ter sintoma urinário. Mas se você tiver um tumor fora da região medular da próstata, mais central da próstata, mais periférico, você não vai ter sintoma nenhum. E se esse tumor não alterar o PSA, ele consegue ser palpado pelo exame de toque. Então, olha que importância que você tem, né? E outra, você falou aí em relação a deixar de ser homem porque está fazendo... Na verdade, não. Você só está fazendo o exame de toque porque você é homem. Porque só homem tem próstata. Sim. Né? Então, assim, algumas bobagens da vida, por exemplo, fumar. Fumar, você me desculpe, mas é uma das grandes bobagens da vida. E você falar que vai deixar de ser homem porque está fazendo o exame preventivo também é uma das grandes bobagens que a gente precisa bater forte nesses tabus e quebrar esses tabus, né? Até porque é interessantíssimo, né? Eu vejo muito isso quando a gente vai fazer palestra de Novembro Azul. Sempre tem uma piadinha ou outra, né? Mas é interessante porque sempre tem alguém que levanta a mão e fala que teve o diagnóstico precoce de câncer de próstata descoberto pelo exame de toque. E aí tem aquele silêncio e todo mundo se conscientiza. E a gente está vendo que realmente o homem tem essa piadinha clássica, mas assim, o homem tem se conscientizado que esse exame de toque não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, né? Ele é um exame médico comum, né? Como você vai no cardiologista, no ortopedista, você vai no neurologista e é feito o exame de toque naturalmente, né? Mas não deixando de falar no assunto, você citou o câncer de pênis, né? Câncer de pênis, ele é um câncer muito ligado à genética, né? Todo câncer, ele é genético. Todo câncer, ele vem de uma mutação lá dentro da célula que gera uma reprodução desordenada daquela célula. Então, o exame do pênis, ele está muito ligado àquelas populações que tinham um prepúcio muito grande, né, e que dificultava a higiene do pênis, né? Então está relacionado à higiene, à inspeção do pênis, né? Se tem alguma brotoeja, alguma verruguinha, né? Homens também têm HPV, então pode ter uma verruguinha que sai na uretra ali do HPV. O mais importante do câncer de pênis é a inspeção, é você ver e conhecer você mesmo. Do mesmo jeito que eu falei em novembro, eu falo em outubro, eu falo em novembro. Você não precisa saber nada em relação a brotoejas, a formatos, a nódulos. Você tem que saber como é que você é e se tem alguma alteração. E se tem alguma alteração, você procura o médico para saber se aquilo ali é benigno, maligno ou se aquilo é normal. Doutor Lucas, mas os médicos são diferentes, né? No caso da próstata, seria o urologista e no caso do exame para checar aí o câncer de pênis? O médico do homem é o urologista. Então, qualquer coisa relacionada à saúde do homem, você procura o urologista. Se o urologista achar que ele precisa de uma interconsulta com um neurologista, com um ortopedista, ele te encaminha para poder ajudar no diagnóstico. Mas o médico do homem é o urologista. O médico da mulher é o ginecologista. Grosseiramente, lembrando que homem também pode ter câncer de mama. 1% dos homens apresentam também câncer de mama. E quem vai descobrir isso? O urologista, quando ele procurar o médico urologista para poder fazer o check-up da saúde dele, ele queixar alguma coisa na mama, entendeu? Então, o mais importante é se conhecer para saber se há alguma alteração no seu corpo. E aí sim, o homem procurando o urologista, né? E não sei se você sabe, assim, teve até um desconforto antigamente, porque a campanha do Novembro Azul, quando chegou no Brasil, eles estavam levando isso para a questão financeira, dizendo que os urologistas estavam explorando isso para que aumentasse a frequência dos pacientes no consultório. Assim, tem comentários de toda forma, né? Sim. Fato é que aumentou realmente a quantidade de pacientes no consultório do urologista, aumentou sim a quantidade de câncer de próstata, mas por diagnóstico. Aumentou-se o acesso. E aí é por isso que eu fico tão feliz em vir em uma ação patrocinada pelo Setseng, né? Porque o Setseng, ele dá a oportunidade do associado ter acesso à saúde de qualidade, né? Às vezes, pela contratação do plano de saúde pelo Setseng, isso dá um acesso ao associado que a população em geral às vezes não tem, né? Então a gente fica muito, muito tranquilo e muito confortável de falar aqui de busca de saúde, de diagnóstico, de método de diagnóstico, porque o associado pelo Setseng, ele tem essa oportunidade. Doutor Lucas, aproveitando que você falou isso aí também, depois, né, que criamos esse apoio aí do governo para fazer essas campanhas, quanto de caso, o senhor tem ideia para nos falar anualmente quantos casos existe hoje, por exemplo, quantos que são cuidados em termos de quantos estão silenciosos, porque devido ao tabu deve ter um número de gente que tem
e não estão sabendo, né? E outros estão cuidando. Tem Sim. esse número? A gente chama isso de subdiagnóstico, né? São aquelas pessoas que têm a doença e que não sabem dela, né? Nós sabemos hoje, e conseguimos ter um número interessante, né? E não é para ter medo dele, né? É para usar ele em nosso favor, que de a cada 10 homens, 6 a 7 vão ter câncer de próstata. É grande. É muito. Muito grande. Ou seja, é um problema de saúde pública importante e que, inclusive, é normatizado por lei que as campanhas sazonais, novembro, outubro, elas sejam incluídas, sim, dentro do calendário anual do Ministério da Saúde. De tamanha importância disso, tamanha importância da prevenção. E não é todo mundo que tem acesso à saúde de qualidade como os associados 700 têm. Então, assim, às vezes você, para descobrir, né, você entra numa fila grande para conseguir uma consulta especializada, para conseguir aí sim fazer o seu exame, né? É diferente dos associados que têm esse acesso mais fácil, né, de uma forma mais tranquila. Mas realmente, 70% da população masculina vai ter câncer de próstata. Tá vendo aí, Gustavo, o trabalho que você vai ter lá no CSNAT para falar com esses motoristas? Sim. Eu acho até que a gente tem que montar uma campanha, sabe? Assim, Sim. para ir para as empresas. O Dr. Lucas vai visitar as empresas, né, dos nossos associados, né, para fazer essas palestras. E não só essa, né? A gente tem que cuidar do motorista como um todo, como você falou, né? Sim. Do psíquico, né? Do corpo dele. Eu tenho motorista lá que faz viagem e coloca lá assim, churrasco sem balança. Pô, é impressionante o quanto que ele come, né? E às vezes ele fala que não tem tempo para poder praticar ali uma caminhada, né? E tem que se educar. O nosso CSNAT, inclusive, tem as campanhas que a gente faz lá dentro da nossa empresa, por exemplo, de como ele deve se alimentar, como que ele deve se preparar para dormir, né? E muitos ficam ali hoje em dia no WhatsApp e aquela coisa toda, né? Eu gostaria que você desse essa mensagem para o motorista para ver se a gente consegue quebrar esse tabu. E, mais uma vez, dá uma reforçada nas mulheres deles, né? Que esse cara bruto tem que continuar bruto, não é não? Sim, eu acho que é muito importante o que o CSNAT oferece, né? Porque ali no CSNAT você pode ter um atendimento com psicologia, com nutrição, fisioterapia, odontologia, né? Enfim, esportes, né? Enfim, tudo isso você pode fazer ali pelo CSNAT e o motorista, né, é gratuito, né? Você que é beneficiário, você vai ter isso gratuito se a sua empresa é associada ao CSNAT. Então, é muito importante esse cuidado como um todo, porque você falava, né? Nós, de forma geral, precisamos aprender a nos cuidar, a nos conhecer, né? Quando as pessoas chegam lá no consultório, eu pergunto para elas, às vezes, assim, na primeira sessão, né? Quem é você? Aí fica aquele silêncio, né? Fica aquele silêncio. Aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de dar essa resposta do quem sou eu, porque as pessoas não se conhecem muito. Então, quanto mais eu me conheço, eu sei como eu posso me cuidar melhor. E aí tem essas questões, às vezes o motorista, a gente está ali atendendo, né? E tem uma dificuldade até de hábito, né? E de tempo, de tudo para estabelecer uma rotina de atividade física, né? Uma rotina de cuidado com a saúde mental. Hoje tem essa possibilidade do atendimento online, né? Mesmo pelo CSNAT, que isso é muito bom. Às vezes eu atendo motorista, o cara tá ali na estrada, mas aí ele consegue, quando é permitido, né? Quando é possível, né? Para o caminhão ali, faz uma pausa e consegue fazer um atendimento. Às vezes a empresa libera. A importância disso, né? A importância de campanhas, como você falou, nas empresas associadas, levar essas campanhas para dentro das empresas para a conscientização de nós homens, né? Que nós precisamos nos cuidar. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me cuidar, né? Melhor chance de eu ter um bem-estar, uma qualidade de vida, né? E a gente parar com essas bobeiras, com esses preconceitos, né? De que, não, eu sou homem, eu não posso, né? Fazer o exame de toque, que não sei o quê. Isso não tem nada a ver. Né? O importante é eu ter a coragem, a ousadia de me cuidar para aí sim ter uma vida onde eu possa aproveitar a família, né? Trabalho tanto, né? Vocês trabalham tanto, vocês aí profissionais, principalmente no transporte, é tanta correria, né? Então é necessário também aproveitar bem a vida, o tempo com a família, né? Então para isso tem que se cuidar. Para isso eu tenho que entender que eu preciso procurar ajuda. Procurar ajuda não é vergonha, né? É um ato de coragem. Né? Eu costumo dizer, todo mundo tem problema emocional, né? Vai à terapia quem quer resolver. Então, aproveitando, Gustavo, assim, eu tenho experiência na minha família, né? O meu avô, que já faleceu com 93 anos, e eu tive, quando eu comecei a cuidar de mim, e comecei a frequentar, né?
e não deixo de mandar anualmente flores para o meu urologista, tá? Um bombom. Trato muito bem ele, que é o meu médico, né? E é brincadeira, mas assim, o meu avô, eu sou o primeiro neto, né? O nome dele é Adalberto e a minha avó Cecília, então eu vim chamar Adalcir em homenagem aos dois. E eu comecei a cuidar e, como fiquei culto nisso, né? Que a gente é ignorante no assunto, e aos 50 anos eu comecei a cuidar, e eu fui perguntar ao meu avô, que era muito próximo, maluco com ele, eu amava demais ele, e perguntei, o senhor está com 84 anos, e aí, o senhor já fez exame? E ele, não, que isso, homem não faz isso, quer dizer, falei, que isso, vô? Aí eu conversei com ele, doutor Lucas, com muito carinho, né, ele me escutava muito, e consegui convencer, trouxe ele de Perdões, né, ele morava lá, eu trouxe ele a Belo Horizonte para fazer, e ele já estava com câncer de próstata, e já estava avançado, e com dificuldade de urinar, não dormia bem à noite, e já tinha alguns anos, ele não falava, era um tabu mesmo. E ali o médico também era muito próximo, né, e imediatamente marcamos a cirurgia, ele fez a cirurgia, retirou a próstata, e viveu ali mais praticamente 10 anos, né, ele foi morrer lá com 94 anos. Então, assim, e tive casos, né, de um sogro do meu irmão que, por tabu também, ele nunca foi ao médico, nessa idade que ele tinha também 80 anos, mais ou menos, já estava com câncer bem avançado e quando chegou não tinha nem o que fazer. Foi triste, entendeu? Acabou generalizando, né, e viveu pouco tempo. Então, quer dizer, é questão de vida, gente. Hoje a gente está vivendo um mundo, né, que está tão melhor, né, está tão melhor em tudo. É o que o doutor Lucas falou, nós SETSENG, até nós empresários, né, e também a parte laboral, não podemos esquecer, né, do sindicato laboral que vem trazendo esse assunto, né, e que também junto conosco trouxe esse benefício para os funcionários e para a família, cuidar da família, cuidar desse profissional. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, né? O nosso motorista quebra esse tabu, não fica com medo, pode ir, faça seu exame, né? Faça com carinho, cuide de você. Você é querido dentro da sua casa, você faz falta dentro da sua casa. Eu garanto que todo mundo gosta de viver. Eu gosto tanto de viver que eu acho que eu queria que a vida fosse eterna, entendeu? Porque é bom demais viver. Então, o que eu posso fazer sempre é para cuidar e para que eu possa viver mais. Entendeu? A gente quer viver bem, né, Aldacir? Isso que é importante, Isso né? aí. A gente está falando tanto aí sobre tabu, né? O que é um tabu, né? Tabu é uma palavra polinésia, com origem polinésia, né? Palavra polinésia, ela tem origem polinésia, que significa proibição, restrição, às vezes um conjunto de valores morais ali, de uma sociedade, de um tempo, de uma época, né? E muitos tabus a gente vem quebrando, e que bom que isso vem acontecendo, né? Porque a gente está se conscientizando em tantos aspectos, em tantas áreas da vida, para que a gente possa aproveitar essa vida que você fala de forma mais positiva, né? E aí os tabus relacionados à questão da sexualidade é importante quebrar justamente por essa questão de saúde, né? Quantas questões, né, relacionadas à saúde sexual hoje a gente consegue tratar, consegue cuidar, prolongar a vida, né, com bem-estar, por olhar para a questão da sexualidade com menos tabu, com menos preconceito e com mais atenção, né? Muitos homens que têm essa coisa assim do medo da orientação sexual, né? Ah, mas isso não é coisa de homem, isso é coisa de gay, isso não sei o quê. Né? Quando a gente fala da homossexualidade, né? Aí vem a homofobia, aquele medo da orientação sexual. Gente, orientação sexual é uma coisa de cada um, individual, né? Ninguém tá nem aí para com quem você se relacione. O importante é que você seja feliz, esteja bem, né? Então, e não é fazer um exame de toque que vai te tornar algo, né, doutor? Não é fazer um exame de toque que vai te tornar, vai mudar a sua orientação sexual, quem você é. O problema é que a gente tá tão preocupado, não, o que vão pensar de mim? O que vai, né? O que vão... E aí, a gente esquece de bancar quem a gente já é.
as coisas boas que a gente tem para oferecer para o mundo, que são muito mais bonitas, mais importantes do que tabus preconceituosos, que vêm às vezes reverberando de tempos em tempos, e que já passou, isso aí já ficou para trás há tanto tempo. Essa coisa de homofobia, de preconceito, isso já foi. A gente está em outro momento, então a gente precisa abrir a mente para isso mesmo. E a virilidade, ela está muito mais relacionada à sua postura, né, do que realmente com os atos que você tenha ao longo da sua vida, né? E a gente vê que você chegar numa roda de amigos e dizer de forma bem tranquila, né, e máscula, que você foi no neurologista, se cuidou, fez o exame de toque, fez o PSA, isso inspira muito mais virilidade nas pessoas, né, de que, pô, esse cara é um cara determinado, seguro de si, ninguém questiona a sua masculinidade. Porque você está seguro dela. Você vai ser questionado quando você estiver inseguro. Mas quando você estiver seguro, você jamais será questionado, né? Sim. Bom, então estamos chegando ao final. Quero agradecer muito o Gustavo, né, Dr. Lucas, em nome do Setseng, e dizer, né, que vocês têm que deixar um recadinho aí para essa turma, tá? Vocês dois. E também, quiser abordar mais alguma coisinha, algum lembrete, faça favor. Vai, Gustavo, começa. Acho que o recado foi dado aqui já de várias formas, né? O que eu quero focar é no autocuidado, a importância de valorizar a vida para que ela seja bem vivida, né? E para isso é importante quebrar preconceitos, tabus, travas emocionais, né? Então não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda para sua saúde física, para sua saúde emocional, para sua saúde espiritual, enfim, não tenha vergonha, não tenha medo, porque isso é um ato de coragem, isso sim é um ato de virilidade, é uma demonstração de coragem, de força, né? É ter a ousadia de se cuidar para estar bem e conseguir cuidar de quem você ama, conseguir ter uma vida boa, né? Então, se cuide, né? O SESC Senat está aí também, oferecendo tantas áreas da saúde importantes, então procure, não tenha medo, agenda seu horário, vai lá, faça uma sessão de terapia, converse sobre os seus problemas, né? A conversa cura, alivia, né? Então fale, coloca para fora, porque essas coisas que a gente vai guardando, que vão ficando travadas dentro da gente, nos fazem muito mal, inclusive maus físicos, né? A maioria de alguns problemas físicos que a gente tem são causados por questões emocionais que nós não temos coragem de acessar. Então se cuide, fale das suas questões, se abra, porque isso vai te fazer muito bem. Vamos lá, doutor Lucas. Claro, é um prazer enorme estar aqui como médico, né, nesse programa Vozes do Transporte, porque isso mostra, né, de forma materializada o cuidado que o Setseng tem com os associados, uma vez que traz um programa que você pode assistir e também pode escutar, muito próximo da realidade do caminhoneiro, né, que está pelas estradas. Então você que está nos escutando, nos assistindo, compartilha esse vídeo aqui no YouTube com seus colegas que precisam dessa informação, compartilha esse podcast com seus colegas que precisam dessa informação, porque isso é uma forma que o Setseng tem de mostrar para vocês que ele está preocupado com vocês, né? E é um prazer como médico estar aqui trazendo informação de qualidade, de forma respeitosa, de forma científica, né? E ter esse convite pelo Setseng estar aqui num programa tão sério, nos engrandece cada vez mais. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, Gustavo. Obrigado quem está nos assistindo, né? Obrigado toda a nossa equipe do Setseng, que carinhosamente cuida de todos os nossos colaboradores, né? Então, vamos dedicar, gente. Novembro está aí e passa rápido, né? Vamos marcar essa consulta aí, ó, o esposo, dá um jeitinho aí de cuidar da saúde. Um abraço a todos.